mais um videocast dos bons companheiros. E hoje a gente vai falar sobre O Hobbit e a Desolação de Smaug. E, bom, é a continuação aí do primeiro, que era Jornalista Inesperado. Foi basicamente, né, cara, o contrário do que fizeram com o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis eram 3 livros extensos. Você tinha que condensar. Então, você tinha que condensar, cortar um monte de coisa. E aí no Hobbit, o Peter Jackson, ele tomou a decisão, né, de fazer o contrário. De pegar o livro que era bem menor e fazer 3 filmes pra ele poder, fazer o que o Peter Jackson mais gosta, que é encher linguiça. Não é verdade? Ele gosta de fazer filme longo, né, então ele gosta de ganhar dinheiro também. Claro. Por fazer o Senhor dos Anéis tão bem, ele tem uma boa fé dos fãs. Né? Todo mundo, nossa, não, eu confio no Peter Jackson, ele vai fazer uma parada legal. E aí ele fala, pô, eu tô agora com essa moral pra poder colocar a minha cabeça, me incluir no universo Tolkien, né? Exato. Inclusive no nosso episódio do Senhor dos Anéis, vocês podem ver, a gente falou do Peter Jackson We Trust. Exato. Sim. E aí, né? Olha só. Quebrou a nossa confiança, seu gordo barbudo? O primeiro eu curti muito, como você pode ver aí, eu curti muito a Jornada Inesperada. Sim. Veja aqui. Nesse, muita gente, além de comparar com o próprio livro, a gente compara também com a trilogia O Senhor dos Anéis. Certo. Nesse, assim, o filme já te joga na história no começo, da onde parou o outro. Sim. Exato. Como os próprios Senhor dos Anéis já faziam. Exatamente. Então não dá pra reclamar que, pô, que o cara... Não, isso daí já é esperado, Exato. né? Você sabe que você vai ter... Você tá vendo o filme no cinema, mas o certo seria ver tudo junto. Certo? O certo seria ver um atrás do outro, mais ou menos, pra você... pegar direto da história, né? Até porque começo e final não fica muito bem definido, principalmente nesse segundo filme, né? Eu acho que no caso do Hobbit, pra mim pelo menos, tem uma distinção muito clara, assim, que é o Bruno, fã de Senhor dos Anéis e fã do Hobbit e fã de Tolkien no geral, e o Bruno, fã de cinema. Certo. Eu acho que o Bruno, fã de Tolkien, ele gostou do filme, no geral. Porque é aquele negócio, por mais que se crie, ou se invente, ou mude as coisas e tal, pô, você tá revisitando a Terra-média mais uma vez, com cenários novos, cenários que só existiam na sua imaginação, você tá vendo eles sendo construídos ali. Eu acho que isso sempre é legal. Pra mim, se o filme tivesse 5 horas, eu não veria problema. Eu entendo as pessoas que não gostaram, que falaram, pô, eu quero um monte de coisa nada a ver. Eu entendo as pessoas, entendo porque elas não gostaram, mas pra mim, isso surte o efeito contrário. Eu acho legal que tenha mais material, porque eu sou fã. Agora, eu como fã de cinema, eu acho que o filme tem uma série de problemas que inclusive que já foram levantados por muitas pessoas aí por aí falando do filme, que é o quê? O problema do ritmo do filme ser meio ruinzinho, lento, né? De ter coisas que não tem no livro, e eu acho que esse não é um problema, mas que o Peter Jackson não conseguiu executar muito bem, que ficou meio maçante. Então, eu acho que teve mais ou menos isso daí. Não sei o que vocês acharam. Olha, eu gostei, essa coisa que você falou, né, de revisitar a Terra-média e tal, eu gostei muito na Jornada Inesperada. Tá. Primeiro, tinha várias novidades. Você tá voltando pra Terra-média, agora tem o High Frame Rate, que, né, os 48 quadros por segundo fez uma puta diferença, porque eu assisti primeiro a 24 quadros e assisti depois com os 48, então já foi uma novidade tremenda. Sim. Aliás, tem muita gente que não gosta, tá falando de diferença positiva, tanto que eu achei legal. Agora, quando você chega nesse, eu não vejo muita diferença assim de inovação. É legal você revisitar a Terra-média, é legal você ver tudo cristalino nos 48 quadros, mas aí eu fico pensando, pô, eu já vi isso no anterior, sabe? Então, sabe, a própria história acho que mais me incomoda, porque não é uma história, o problema é esse, dividir uma história que, vamos dizer, seja mais, não simples, mas mais contida, em 3 filmes, estender tanto, acho que eu não consigo me importar tanto, sabe, com a história, não me dá a sensação de, por exemplo, no outro você tinha que destruir o anel a todo custo, você tinha guerra, você tinha batalha, no segundo tinha batalha lá de Helm's Deep, né? Que era animal, né? Épico. Então. Aí nesse, parece que, sabe, não tem aquela... Só que eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que o ponto é o seguinte: a gente sabe qual foi a origem da falha do Peter Jackson, que foi pegar um livro pequeno e dividir em 3 filmes. A gente sabe isso. Mas, vamos supor, mais ou menos, mas vamos supor que não existisse o livro do Hobbit, fosse um negócio totalmente criado pela cabeça dele e vou fazendo como o Senhor dos Anéis. Você concorda comigo que mesmo assim o filme não seria bom? Concordo, exatamente. Exato, concordo. Porque eu acho que o problema não é ele criar em si, não. ou estender algumas coisas. O problema é ele estender tudo e tudo ficar meio sem motivação, como você disse. Você não sente nada daquela motivação que você sentia no Senhor dos Anéis, ou até no primeiro filme, né?
e o filme fica com um ritmo totalmente quebrado, totalmente estranho, né? Então eu acho que o problema não é vinculado com a obra do Hobbit, com o livro. É um problema separado que existiria independente de ter o livro ou não, eu acho. Eu acho que é exatamente isso que você falou quando eu falei mais ou menos, porque se ele tivesse feito isso de uma forma que deixasse os fãs pulando a cadeira, sabe? Não seria um problema, ninguém reclama disso, né? Exato, e aí, a questão também dessa integração dos filmes, que eu acho que é um pouco complicada, né? Isso também é uma criação do Peter Jackson, de querer colocar o Sauron no começo, no Hobbit, tudo, né? Tem um personagem que ele tenta expandir, e o Hobbit é uma obra que o próprio Tolkien tentou mudar um pouco depois, certo? Ele tentou colocar algumas coisas pra integrar, né? Ele criou algumas coisas lá pra integrar o Senhor dos Anéis. Sim. E eu acho que nisso algumas coisas você acaba perdendo, assim, por exemplo, uma das paradas do anel que era foda com o Frodo era dele colocar o anel, cara, o mundo acabou, o Sauron tá de olho em você fica fraco e tal. Com o Hobbit é um pouco menos, assim, tem menos consequências, parece. Então, sim. parece que é um cheat que ele pode usar a qualquer momento, né? De certa forma... Mas isso até faz sentido agora, porque ele deve trazer essa parte pra juntar com o Senhor dos Anéis, mostrar esse Sauron mais enfraquecido. É um mal que o Gandalf já sabe, que tá chegando, sentindo. Então até justifica, porque o Sauron não tá forte o suficiente pra exercer essa influência no anel. Se você já conhece o Senhor dos Anéis, tudo que acontecia, você vê o cara fazer exatamente a mesma coisa com o Bilbo. Mas aí que tá. Aí você até entende a justificativa dele colocar o Sauron no Hobbit. Aí realmente de novo fica forçado. Eu esqueci esses problemas de prequel, né? E até o anel em si, né? De estar o tempo todo com o negócio do anel. Eu acho que na verdade o problema do filme não é esse mesmo. Eu acho um pouco, por exemplo, a batalha do Gandalf bem meia boca, cara. Essa desse filme, do 2. Eu achei que, sei lá, essa parte toda do Gandalf ter que ficar naquele lugar, eu achei que não funcionou assim, porque quebrava o ritmo da história principal. E principalmente o que eu esperava mais, o que eu sempre espero de uma cena de ação do Peter Jackson, por exemplo, cara, eu sou fã aqui, já falei várias vezes, do King Kong, certo? Eu lembro da batalha... Não cliquem no dislike ainda, tem um plot twist. Exato. A batalha do King Kong com os dinossauros. Aquilo é uma das maiores cenas foda do cinema, de monstros do cinema. Eu acredito nisso. Não consigo pensar em outras a não ser Jurassic Park. Aí, você imagina que a cena, por exemplo, das aranhas vai ser uma coisa de explodir mentes. E não é, tá ligado? E fica várias... Uma cena meio genérica, né? Meio nível Percy Jackson. Exatamente. Assim. Você assiste e fala, briga de aranha. E talvez ele caia em minha boca no terceiro. Briga de aranha. Macarrão, E talvez ele caia em minha boca no terceiro filme. Talvez ele faça o melhor dragão, a melhor briga de dragão do mundo e eu fique quieto. Mas por enquanto, cara, Mas a nossa expectativa caiu pouco, muito, né? Depois que você vê o dragão no assim, eu gosto ainda, não é só falar, parece que a gente fala do ponto negativo, mas eu gostei muito do filme. Eu gostei do filme. Não, eu não fiquei puto. Eu achei um bom filme, mas não achei ele melhor que A Jornada Desesperada, primeiro. Exato, o Hobbit 2 não é um filme ruim. Filme ruim tem um monte de filme ruim que... Filme ruim do Peter Jackson, sei lá. É ruim, tá ligado? Exato. Eu não gostei do King Kong, mas... Pois do Peter Jackson. Exato. Mas eu gostei... Então, exato. Filme ruim não é, mas aqui... E é um filme bem produzido, é um filme com um universo animal. Tirando a hora que eu consegui ver a orelhinha falsa do... Você pegou? Peguei, cara. Ixi, cara, eu tive o mesmo problema que quando a gente viu... O Tony Ramos, quando a Globo ficou em HD. Exato. Começou a ter maquiagem do Tony Ramos. Foi um problema, Aí você falou, putz, não vejo mais novela. Todo o departamento de maquiagem de todas as TVs teve que ser renovado. Mas quando a gente viu o Coração Valente, aí você vê que as espadinhas são de plástico, tá ligado? Que era um problema que não tinha na época da fita, né? VHS. E era DVD, né? DVD mesmo, né? A gente viu no Blu-ray e é um problema que... E aí, essa questão, né, assim, o problema do HFR, quando a gente fala de porque... Parece documentário. Perde um pouco da magia do cinema, eu acho que não é tanto isso, eu acho que ele exige um pouco mais de qualidade de tudo ainda. Concordo. Os efeitos especiais, se eles não forem impecáveis, né, eu digo, não os efeitos como a orelha, etc. Efeitos gerados por computador, se eles não forem impecáveis, cara, fica visível, assim, que é um bicho criado. Um dos problemas que eu já vi esse é totalmente, a maioria dos monstros é muito mais CGI do que você tinha no Senhor dos Anéis, que tinha muito mais maquiagem pronta. Isso tira um pouco, sei lá, da conexão. É verdade, ou da imersão até dentro do filme. Aquele... Os Orc Albino, né? Azog. E fica quando apresentar o cara. Né? Então você é um orc, beleza.
Não é pra você ver os dentes do tesouro, assim, o gosma e tal, e ele é todo bonitinho, com a pele lisa. Ele é um orc nadador, eu acho, pelo peito. Agora, teve cenas que eu achei muito bom o efeito especial, assim, por exemplo, a cena que eles estão nos barris descendo a água. Eu achei muito legal, muito bem feito, assim, eu não percebi falhas assim, visualmente. Agora, eu tenho amigos que acharam uma porcaria, assim. Então, engraçado. De efeito. O cara falou, nossa, que água mal feita. Eu não achei, eu achei muito bom. Aliás, o Jovem Nerd falou, né, que tem uma hora que eles, tipo, o filme inteiro filmado na IMAX, tem uma hora que é uma GoPro, tá ligado? Com um negocinho assim, dá pra perceber. Eu não percebi, eu vi em IMAX, vi em 3D. Em IMAX. Em HFR. E olha, cara, eu acho que, não, o filme não é ruim tecnicamente, isso, tipo, esquece, né? Deve ter um rima aqui, um ali, como todo filme tem, né? Tipo, mas isso não tira você do filme. O que tira você do filme, na verdade, algumas horas é realmente ser um pouco maçante, um filme longo demais e tal. O Peter Jackson acostumou a fazer filme de 3 horas e falou, cara, é o meu padrão. Então, mesmo se o ritmo não tá tão... O pessoal fala que ele não corta nada pra fora do filme, né? E essa é a impressão que dá mesmo, né? E é assim, você vê isso em alguns outros diretores, né? E tem resultados diferentes, alguns ficam muito bons e alguns muito ruins. Eu, por exemplo, o King Kong, voltando, King Kong, 1h30 antes de começar a ir pra ilha e King Kong e tudo mais, eu adoro. Tem gente que acha, meu Deus, chega... Saco, 2 horas e não vai ser uma chega no lugar final, exatamente. Então, é isso aí. Eu acho que eu queria só colocar um ponto aqui, que é um negócio que eu tenho visto muito nas discussões sobre o Hobbit, que é esse negócio de comparar o filme com o livro. Na minha opinião, é assim, o livro e filme, gente, são duas mídias totalmente diferentes. O livro, ele é uma mídia que trata da emoção interior, assim, dos protagonistas, você percebe como ele pensa, como ele sente. É muito diferente de um filme que você tem que mostrar essas ações, ou seja, externalizar as emoções dos personagens através das ações deles, né? No livro é super comum você colocar um balãozinho de pensamento, por exemplo, e então o Bilbo pensou, nossa, como estou longe de casa. No filme não tem como você fazer isso, se você fizer isso fica horrível. Fica então aquela você tem que colocar... Exato. É um artifício de que é um artifício, né? Aquela sacanagem. E assim, então você tem que externalizar as ações do personagem pra mostrar aquilo que ele está sentindo. Então assim, não só isso, mas todo o outro arcabouço de critérios diferentes para você fazer um livro e um filme. O ritmo é diferente, completamente. Totalmente diferente, você não vai ver tudo de uma vez. O tempo de desenvolvimento de história é muito maior no livro, né, cara? Muito você pode maior. se aprofundar numa questão ali que no filme fica porque no jogado. livro você fica um mês lendo o livro, né? Então nunca pense que uma adaptação vai estragar a obra original. Exato. Por ser diferente, A não ser que o Peter Jackson chega na sua casa, pega o cervo do Hobbit rasgando assim, ó, olhando na tua cara. Toma! Então, se isso não aconteceu, ele não estragou. Eu acho que não foi não sei se foi Stephen King ou o Tom Clancy, eu não lembro, algum desses autores mega populares, fudidões, que perguntaram pra ele assim, o que você achou que o cara estragou o seu livro no filme e tal? Aí ele olhou pra trás e falou, não, pegou o livro e falou, não, tá aqui igualzinho do jeito que eu escrevi, né? Ou seja, uma coisa não afeta a outra. E não necessariamente porque o livro é igual ao filme, ele vai ser bom, e o contrário, não é só porque ele é diferente do filme que o filme vai ser ruim, né? Eu acho que algumas pessoas, elas não gostaram do Hobbit, por exemplo, mas isso você pode aplicar pra qualquer coisa. Iluminado do Kubrick contra o Iluminado do King, enfim. Eu acho que algumas pessoas elas não gostaram do filme por alguns motivos, e talvez são motivos que elas próprias não encontraram. Talvez por não tentarem conhecer cinema a fundo, entender o que está acontecendo. E assim, isso tem a gente que é entusiasta e corre atrás das coisas, a gente não capta 20% do filme. Às vezes você sai do filme com aquela sensação, não gostei, não sabe por quê. Não sei Ou por quê. adorei, mas você não sabe explicar por quê. Exato. E isso é tudo um monte de truques de linguagem, um monte de coisa que o cinema faz pra te levar a isso. E eu acho que as pessoas, por exemplo, às vezes elas não gostam do fato do Peter Jackson ter um monte de cenas que não levam a lugar nenhum, como por exemplo a cena dos anões indo atrás das armas deles. Eu acho que ela é emblemática e resume o que o filme tem de ruim, que é isso, é um monte de cenas que as pessoas se matam pra nada, pra voltar pra um ponto meio zero ali. E eu acho que algumas pessoas elas não percebem isso e elas acabam refletindo esses erros em outras coisas que são racionais, mas que não foi esse o verdadeiro motivo. Por exemplo, muita gente me fala assim, eu não gostei do romance da elfa com o anão. Ok.
mas será que você não gostou do romance da elfa com o anão? Ou será que você não gostou que esse romance foi muito mal feito, foi do nada, sabe? Tem gente que fala, mas um anão nunca se apaixonaria por uma elfa, não sei o que lá. Ok, isso porque você conhece o Senhor dos Anéis e tal. Mas o que impede aquele anão daquela elfa serem diferentes, sabe? É impossível, será, um nazista se apaixonar por uma negra, por exemplo? Não é. Então, assim, eu acho que tem coisas que dá pra você justificar e as pessoas elas acabam pegando coisas que racionalmente você entende que são erros, mas será que são? Como, por exemplo, isso? Ou será que o erro é o ritmo que ficou errado? Então, assim, é uma discussão que eu gostaria de levantar, não só pra vocês, não precisam responder nem nada. E para as pessoas que estão assistindo, quando você não gostar de alguma coisa do filme, para e pensa assim, será que eu não gostei do que eu acho que eu não gostei? Ou será que tem alguma coisa me levando a isso? Certo. E eu acho que só de você fazer esse exercício, você já aumenta assim, o seu grau de ser crítico com a obra, você aumenta muito. Porque você começa a buscar explicações e às vezes você encontra explicações que não estão ali à primeira vista. Que eu acho que é isso que separa você ver um filme e você apreciar mesmo, né? Isso é uma das coisas que alguns críticos bons realmente fazem, né? Te mostrar o porquê que o filme é bom e você... eu acho que ler críticas é um exercício muito interessante com relação a isso, né? Bons críticos, porque você começa a identificar, assim, então tem... Você que não sabe, a gente fez o curso do Pablo Vilaça, ele é um dos melhores críticos do Brasil, eu acho, e nesse ponto é incrível, assim. Se você pega a crítica dele de Cisne Negro, é exatamente isso, ele é uma aula de crítica dentro da crítica e aponta cada coisa assim. Né? Então vocês acabaram de ter uma aula aqui com o professor Bruno sobre storytelling e linguagem cinematográfica. Pô, não, eu acho que você explicou muito bem, cara. Acho que levanta a bola aí, né? Pra vocês comentarem também. Exatamente. Por favor. Aliás, falando em adaptação de livro, eu acabei de descobrir que Assédio Sexual é baseado num livro de Michael Crichton. Olha só! Que também fez o que? Está aqui nesse quadrado. Cuidado de direito autoral, hein? Opa, não. Olha eu não cantei nada. Essa aqui é uma música que a gente fez. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar curtir, se inscreva no nosso canal. Olha aí. Exatamente. Por que as pessoas se inscrevem no nosso canal? Porque elas vão ter atualizações. Exato, você quer ficar sabendo em primeira mão assim que a gente lançar um vídeo novo? Exato. Isso. Acompanhe. Isso aí. Não deixa de comentar. E a gente tem uma página no Facebook também, que tem muito making off, tem a gente... Fotinho, tem memes. Memes. As pessoas gostam, memes. Exatamente. Mamilos. O que mais as pessoas Tudo. gostam? Só gosta de muita coisa. Eu gosto de coisa Putaria. grátis, tem um monte de coisa Putaria, grátis nossa, lá, inclusive. você não paga, é tudo É grátis. tudo grátis, olha Fique à só. vontade. Isso é isso. Né? E lembrem-se, Ao assistir bons filmes, Que seja com bons companheiros. eu vou para uma aventura!